Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Administração do Estado de Mato Grosso, secretário de Gestão, Júlio Modesto. Ele vem exatamente para nós conversarmos sobre este difícil momento por que passa a administração pública do Estado de Mato Grosso, que nós estamos no mês de maio, é o mês da concessão do reajuste geral anual. E o governo do estado está informando que não vai haver a concessão do reajuste geral anual. Então vamos começar lá do início. Algumas críticas na Assembleia Legislativa têm sido feitas dizendo o seguinte: a receita do estado aumentou, o ICMS aumentou. É verdade isso? A receita aumentou, o ICMS aumentou, ou o ICMS aumentou e a receita caiu? Bom dia, secretário, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Capital FM, é um prazer estar de volta aqui na Capital FM para conversar com toda a sociedade, em especial o servidor público do estado de Mato Grosso. Essa é uma oportunidade importante para falar sobre isso e nós temos um levantamento histórico para responder a pergunta que você acabou de dizer. Na verdade, a receita corrente do estado, ela cresce ao longo dos anos, comparado ao ano anterior. Mato Grosso tem capacidade de performar as suas receitas correntes de forma diferenciada dos estados do Brasil que estão perdendo a receita. Antes de responder o que está acontecendo em 2016, é importante ressaltar, por exemplo, o que aconteceu em 2015, né? A receita corrente do estado cresceu 6% em relação ao ano anterior. Em 2015? Em 2015, porém, as despesas de pessoal cresceram 15%. E isso historicamente já vem acontecendo. O que acontece, Antero, o estado tem sim performado mais, tem arrecadado mais ao longo desses anos. Mas quando a gente olha para a curva de 2007 a 2015, comparando o crescimento das despesas de pessoal, as despesas de pessoal cresceram mais. Nesse período, há que se ressaltar, nós crescemos em receita, nesse período, 156%, falando de forma acumulada. No período de 2015 e 2007 a 2015. 2007 a 2015 nós crescemos 156% na receita corrente do estado, que é aquela que faz frente às suas despesas correntes, entre elas a principal, a folha de pagamento. Nesse mesmo período, Antero, nós crescemos aí 2007 a 2015 na sua despesa de pessoal 230%. Ou seja, quando a gente analisa os números da Secretaria de Fazenda, observando o comportamento das receitas no primeiro quadrimestre, a gente percebe, tem evoluções em alguns meses, tem decréscimos em outros, mas a despesa de pessoal está crescendo mais. E quando você tem esse evento de crescimento de despesa acima das receitas, há um descompasso e há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio provoca um estouro do limite de gasto de pessoal. É importante ressaltar para o ouvinte e para a sociedade que, diferente das empresas privadas, o Estado ele tem limite de gasto com o pessoal. E o limite de gasto estabelecido por lei são 3. Primeiro, o limite de alerta de 44,10, onde os estados começam a chegar no momento do risco de superação do limite mais à frente, se não tomar providências e não fizer um planejamento de médio e longo prazo. Depois vem o limite prudencial, o próprio nome já diz, é prudencial, você tem que tomar muito cuidado, até isso você pode gastar, mas a partir da superação do limite prudencial, que é de 46,55 das receitas correntes, você já começa a entrar numa zona de risco e tem vedações. É importante que a sociedade saiba quais são essas vedações. Não podemos fazer nomeação, não podemos fazer alteração de planos de carreira, não podemos fazer uma série de concessões. E o estado de Mato Grosso, Antero, já rompeu os 49%. Ou seja, nós já superamos o limite máximo, considerado que é o limite legal na LRF. Quando isso acontece, as coisas começam a ficar ainda mais complicadas. As sanções aplicadas ao Estado, que supera o limite de 49%, se ele não se enquadra nos próximos 2 quadrimestres abaixo de 49%, e no caso do PIB negativo nacional de 2015, permite que os estados tenham o dobro do tempo para poder se reenquadrar, ou seja, você tem a partir daí 4 quadrimestres. Então eu quero só reforçar, o estado de Mato Grosso está acima do limite legal, ele hoje está fechando o primeiro quadrimestre de 2016 na ordem de 50,39%, com uma meta de chegar até o final de 2016 abaixo de 49%. Se isso não acontecer,
As vedações aplicadas aos estados que assim estouram e não se reenquadram são: não temos transferências correntes, transferências voluntárias da União, não temos novas operações de créditos com aval do STN, e o estado começa a depender essencialmente da fonte 100 para seus investimentos, para suas políticas públicas, e isso começa a engessar ainda mais o estado. E o que está sendo feito para atingir o limite que a lei exige? Exatamente, uma excelente pergunta, Antero. Temos dito aos sindicatos, associações, só em 2015 foram 102 reuniões, este ano mais de 8 reuniões com o Fórum Sindical. Nós estamos construindo uma alternativa de superação desse momento a 4 mãos. O governo do estado, juntamente com associações e sindicatos, tentando buscar soluções no eixo das receitas. Nós não estamos falando daquilo que a lei diz que pode ser feito quando você estoura o limite. Em momentos históricos, o corte na carne já foi feito. Hoje, se formos... Soluções no eixo das receitas. Essencialmente no eixo das receitas. Mas e corte de despesa, não tem que ter também? Com toda certeza, Antero. O nosso compromisso com o servidor público não é transferir a ele a gestão com relação ao desequilíbrio fiscal, simplesmente computando no corte na carne. Assim faremos se necessário for, mas é importante ressaltar que o estado vem buscando alternativas dentro do eixo das receitas, propostas, muitas delas inclusive colocadas pelos próprios sindicatos e associações. Estamos recebendo as propostas, estamos trabalhando com a Secretaria de Fazenda, Planejamento, Gestão, Desenvolvimento Econômico, buscando trazer de volta, por exemplo, Antero, o que fizemos no ano passado, estamos fazendo esse ano, replicando as boas práticas, trazendo a parte das renúncias fiscais, por meio da redução dos incentivos fiscais, oportunizou o estado ano passado trazer 300 milhões ao caixa. Esse ano nós queremos trazer mais 15% e isso vai impactar em mais de 165 milhões. Outras providências estão sendo tomadas e uma série delas eu poderia dizer, como por exemplo, acessar os depósitos judiciais. Vários estados já acessaram os depósitos judiciais, Mato Grosso ainda não acessou e tem lá uma possibilidade de alcançar aí a ordem de 200 milhões de reais de depósitos judiciais. O CIRA, é importante ressaltar, aquele comitê que faz as recuperações de ativos, que oportunizou no ano passado 500 milhões de reais para o Caixa do Mato Grosso. E é importante dizer que essa ação, inclusive, ela foi importantíssima no final do ano, porque ela oportunizou que nós não fechássemos, diferente de outros estados, sem pagar a folha de pagamento do ano ou 13º no final do ano. Esse depósito judicial é o quê? É o dinheiro que o cidadão deposita, mas que ainda não está transitado em julgado para o estado? Perfeitamente. Quando a parte é o estado, esses depósitos serão alcançados pelo estado, eles superam aí um valor de... Mas e se o estado se apropriar disso e depois a outra parte ganhar a ação? Mas é uma parte desse depósito, nós não vamos acessar todo o volume dos depósitos judiciais. Boa parte das ações, o estado com toda certeza já vem recorrendo, já vem defendendo, e há uma grande possibilidade de ganho em ações. Por conta disso, 200 milhões de reais é um valor suficiente para ajudar o Caixa, sem prejudicar o cumprimento de algumas ações que o estado venha a ser condenado no futuro. Vamos ser didáticos. Corte de despesas. Está programado? O que dá para fazer de corte de despesa, de ajuste? Porque o governo Pedro Taques já fez um ajuste inicial. Quando entrou, já cortou o cargo de confiança, já cortou uma série de coisas. Dá para fazer mais ajuste no Poder Executivo? Dá, com toda certeza. Nós estamos agora trabalhando na segunda fase da reforma administrativa, ainda no mês de maio faremos isso. Há uma previsão de redução de cargos comissionados para a gente poder reduzir ainda mais na carne. Há que se pensar talvez até em redução de secretarias? Exatamente, a possibilidade real disso acontecer é muito grande, inclusive redução de empresas da administração indireta. Faremos isso, além de um pacote de medidas para obter reduções sensíveis. Uma importante que é importante que se diga à sociedade e ao servidor: no ano passado, nós conseguimos obter 26% de redução do custeio. Isso oportunizou aos cofres 361 milhões de redução. Esse ano, a meta, 25%. Nós vamos buscar mais ainda na carne, fazer sacrifícios na carne, ou seja, o esforço do Poder Executivo para oportunizar a Caixa, para enfrentar aquilo que o governador disse, tem dito e reafirma. A nossa principal obrigação é o nosso servidor público pagar a folha em dia. Eu quero reforçar, Antero, até abril, 10 estados não pagaram seus salários em dia. Em maio, a previsão é de chegar a 15. 25 estados já não estão dando a RGA esse ano. E por que isso? Se você pegar a média da inflação ao longo dos últimos 10 anos, nós estamos falando de inflação média de 5 pontos percentuais, mais precisamente 5,41.
nós agora vivemos diante do cenário que aconteceu em 2015 com a inflação de 11,27%. Se os estados já vinham com dificuldade, já vinham perdendo receitas, tem estados que perderam até 20%, 30% das suas receitas correntes. E de repente você se vê uma reposição inflacionária que é justa, é legítima, é importante, porque ela vai afetar o poder de compra do servidor público, nós sabemos disso, mas nós estamos vivendo aquilo que os estados vivem. A redução das receitas no estado de Mato Grosso não tem ocorrido. Nós estamos mantendo as nossas receitas correntes dentro daquilo que nós programamos na LOA. Estamos fazendo todos os esforços para que isso aconteça. Estados que não estão performando receita ainda têm o viés do contrário, ou seja, eu preciso ter menos receita e além disso repor mais 11%. Ou seja, 25 estados diante desse cenário já disseram, não daremos o RGA esse ano. 25 estados, é importante repetir, não darão RGA. Quais são os dois que vão dar? O único estado que até agora conseguiu repor foi o Paraná. E tem mais um estado em análise. Essa tabela está na nossa apresentação, colocada ontem numa coletiva de imprensa e disponível no portal do estado de Mato Grosso para download, para a sociedade entender os números em detalhe. Aqui eu poderia falar de todas as informações que foram postas, são mais de 50 slides, mas eu convido a sociedade a visitar o nosso portal, fazer o download da apresentação e entender o que aconteceu nos últimos 10 anos. O que aconteceu em resumo, Antero? É importante ressaltar isso, um número que deixa muito claro a falta de planejamento é quando você volta naquela análise de limite. Eu vou falar bem brevemente, 2010, Antero, nós estávamos com a despesa de pessoal abaixo do limite de alerta, 41,18. No ano seguinte, em 2011, 43%, abaixo do limite de alerta. O Estado foi fazendo concessões, novas tabelas, novos aumentos, novos reajustes, repondo a inflação, porque você está dentro do limite, você pode fazer isso. Então ele vinha repondo a inflação e dando ganho real. Nesse período de análise, o ganho real obtido no aumento médio de todas as carreiras foi de 12 pontos percentuais acima da inflação. Nós estamos dizendo que o Estado conseguiu trabalhar com reposições, com novas tabelas, com ajustes de piso para várias categorias, ainda repondo a inflação, e esse ganho real superou a casa de 12 pontos percentuais acima da inflação. Isso dificilmente aconteceu no comércio, na indústria e no agronegócio. Os empresários sabem, a dificuldade hoje é latente em todo o Brasil. No Mato Grosso não é diferente. Nós temos hoje no Brasil 11 milhões de desempregados. Quem é que não conhece uma pessoa hoje que está distribuindo currículo porque está desempregado? Ou pessoas que não recebem aumento há mais de 5 anos. O Estado fez isso, Antero, e o servidor público conseguiu obter ganhos reais acima da inflação nos últimos anos. É importante que se diga isso. O que o Estado precisa fazer nesse momento é encontrar alternativas para repor a perda do ano passado. Em nenhum momento o governador disse, é importante que se diga, que não será pago o RGA em 2016. O que ele disse foi aos sindicatos e associações, junto com a Câmara Fiscal, que sou eu, secretário de Gestão, o Marrafon de Planejamento e o Brustolin da Fazenda. Nós três, Câmara de Gestão, estaremos mensalmente. Então, peraí, até eu estou entendendo que não vai ser pago o RGA. Não tem como pagar agora. Agora, pois é. É impossível pagar. Pagar agora, Antero, seria uma irresponsabilidade do Estado. Eu digo isso e digo para os sindicatos e reafirmo. Você, no momento que está fazendo um esforço para pagar a folha em dia, contingenciando pagamentos, fazendo uma gestão de caixa absolutamente priorizando a folha de pagamento para que se pague dentro do mês trabalhado, no último dia do mês. Quando você joga 10% de aumento, 11% de aumento sobre essa folha, já em dificuldade de solvência, você coloca em xeque o pagamento em dia. Nós não vamos comprometer o pagamento em dia do servidor público do Estado de Mato Grosso. É importante que se diga isso. Nós faremos os esforços para conseguir cumprir com a RGA, mas não podemos, de forma alguma, ser irresponsáveis e conceder o RGA sem a capacidade de pagamento. Isso atrasaria a folha no próximo mês. Você está dizendo que vai trabalhar o Estado na questão de receita. Eu faria uma pergunta. Primeiro, todos os secretários estão conscientes disso ou é só a equipe econômica que está consciente disso? Isso já perpassou para todo o governo? O governador Pedro Taques já reuniu todos os secretários para mostrar o seguinte: olha, gente,
é economia de guerra aqui, a prioridade é o servidor, todos os secretários têm que se acostumar com isso. Antero, isso está 110% alinhado com todos os secretários. Eu digo isso porque as reuniões que o governador faz, quando apresentam os números com a equipe econômica, ela, na verdade, é feita de forma muito transparente. E todos os servidores ali são conscientizados pelos seus secretários e seus adjuntos do esforço que temos que fazer em todas as secretarias. Óbvio que não faremos contingenciamento na saúde, na educação, na segurança. Nós precisamos priorizar as políticas públicas nesses 3 eixos. Mas todas as demais secretarias estão fazendo seus esforços. A meta, quando eu digo de 25% de redução de custeio, ela não é para o secretário de gestão, na secretaria de gestão. Ela é para todas as secretarias e todos faremos os esforços. Há uma consciência coletiva, sim. Existe um compartilhamento de informações de forma muito transparente entre todas as pastas e há um compromisso de todos os secretários em ajudar a enfrentar o momento que estamos passando, que é o ano 2016. Tá. Como é que você tem conseguido fazer essas informações? Porque o secretário conversa com os líderes sindicais. Como é que você tem feito essa informação chegar a todos os servidores? Porque o líder sindical vai lá, que é o reajuste geral anual, se não tem, agora no mês de maio, ele vai evidentemente lutar por greve, tanto é que tem noticiário da possibilidade de greve no estado de Mato Grosso. Como é que você tem conseguido fazer com que essas informações que vocês detêm cheguem a todos os servidores do estado? Antero, nós estamos usando todos os meios de comunicação possíveis para chegar aos nossos servidores. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sei que o ouvinte da Capital FM está antenado com as notícias e com certeza o servidor que está ouvindo agora é mais uma forma de fazer chegar até o servidor essas informações. Usamos os meios de comunicação, nos próximos dias faremos várias entrevistas, mas é importante que façamos reuniões presenciais e estamos fazendo isso. A Câmara de Gestão tem ido às secretarias para conversar inclusive com os servidores. Os secretários estão fazendo isso, não só a Câmara de Gestão, tem secretários que já pegaram os dados, essa apresentação ela é pública e eles estão usando em reuniões lá com seus adjuntos, superintendentes, coordenadores e gerentes e tentando fazer chegar a base da pirâmide a todos os servidores que trabalham no Poder Executivo. E, em especial, a Câmara de Gestão tem visitado as maiores secretarias. Fizemos isso ontem na Secretaria de Educação. Estamos daqui a 1 hora, conversando com os servidores da Secretaria de Saúde e nós sabemos que os servidores de estados estão aqui concentrados na capital, mas grande parte também no interior. Se necessário for, nós iremos até o servidor. Nós queremos mostrar aos olhos do governo onde nós estamos e como nós temos que fazer unidos, como nós faremos conjuntamente com os servidores o enfrentamento dessa crise. Mato Grosso vai passar de forma diferente dessa crise dos demais estados. De novo, repito, nós estamos conseguindo manter as nossas receitas. Crescer receitas pode acontecer nesse ano? Claro que pode. Mato Grosso vem mostrando historicamente que cresce em relação ao ano anterior. O problema é que as despesas de pessoal crescem mais. Então você precisa, nesse momento, ter uma gestão austera com relação a esses gastos para que não deixemos de nos enquadrar novamente até o final do ano. E como estancar isso? Desse crescimento dos gastos com o pessoal? Exatamente. Como paralisar isso? Porque não pode, essa curva vai ter uma mudança, quer dizer, de crescer a receita e não crescer na mesma proporção o gasto com o pessoal, ou a receita vai passar a crescer mais do que o gasto com o pessoal, ou cada dia mais vai alargar essa dificuldade do Estado. Como fazer isso? Exatamente, é uma excelente pergunta, é o que eu tenho dito aos sindicatos. Quando você estoura o limite, quando você não se enquadra, você pode até, inclusive, além de cortar os cargos comissionados que estamos fazendo, o Estado tem na prerrogativa da lei a possibilidade de fazer a redução da jornada, não a redução voluntária como fizemos recentemente, a redução compulsória da jornada de trabalho com redução inclusive do subsídio. Temos ali como terceira medida a demissão de servidores em estágio probatório e depois a demissão de servidores estabilizados. O Estado não está olhando para essas possibilidades, muito pelo contrário, está olhando para o eixo das receitas, mas nós precisamos segurar o crescimento da despesa de pessoal e aí entra a questão do RGA que eu tenho dito. Nós temos, é importante mostrar esses dados, um descasamento para 2016
com relação àquilo que se projetou em LOA. Nós temos lá 8,5 milhões de LOA projetado com gasto pessoal e já estamos realizando para esse ano 9,160 milhões. E por que estava projetado só 8 milhões? A receita corrente projetada para 2016 comportava essa despesa de pessoal, mas existem eventos de leis de carreira aprovadas na gestão passada que impactam neste ano e elas precisam ser cumpridas. São direitos adquiridos pelos servidores públicos na gestão passada que o Estado vem cumprindo, a aplicação de novas tabelas. As nomeações realizadas também impactam nisso, e o crescimento orgânico da folha. Sabemos que o crescimento orgânico ocorre todos os meses, servidores que ali passam de classe ou de nível de acordo com o tempo de serviço ou de acordo com a titulação obtida em suas carreiras. Então esse crescimento orgânico ele acontece. E mais uma coisa aí importante, Antero, existe outra necessidade, e você conhece como gestor que foi, a necessidade de provimento de quadro. Nós temos servidores que estão para se aposentar, todos os meses nós aposentamos servidores. Precisamos repor a força de trabalho. Existem mais de 17 concursos em andamento e nós precisamos manter os concursos em andamento para classificar servidores, classificar pessoas e chamá-las quando voltarmos ao limite de 46 e 55. Ou seja, o esforço que o Estado precisa fazer nesse momento é fazer o equilíbrio das suas contas entre despesa de pessoal abaixo de 46. Esse ano a meta é atingir 49 para poder não ter as sanções que a União pode aplicar ao Estado e gerar consequências ainda mais desastrosas a partir de 2017. Então os esforços estão sendo feitos no sentido de segurar a despesa de pessoal. Aí entra o RGA. O RGA, na verdade, impacta na folha em 11,28%. E isso gera um aumento de despesa automaticamente para o próximo mês e para os próximos meses, porque você dá nesse mês e ele se perpetua na folha de pagamento. Eu quero reforçar, Antero, e nós comentamos agora há pouco. Você vai falar do RGA? Isso. É isso, porque eu queria fazer essa pergunta seguinte, porque todo mundo coloca o seguinte: não, o governo de Pedro Taques sempre disse que é um governo legalista. E não está na lei que tem que dar o LGA. Tá. E por que não vai dar o LGA? Se está na lei a obrigação de dar LGA. Exatamente. RGA. Boa pergunta, obrigado pela oportunidade de explicar isso ao nosso ouvinte. O que acontece é o seguinte, está lá na Constituição, está lá na LRF, todos os sindicatos citam tanto a 101 quanto a Constituição, e também está explicitado lá no artigo 10, no inciso 10 do artigo 37 da Constituição, que tem que ter lei específica para isso. O Estado tem uma lei específica para isso. A lei é 8.278, aprovada em 2004. Ali estabelece o índice de apuração. Lá foi fixado, o INPC é o índice. Ele é apurado de janeiro a dezembro do ano anterior e pago no mês de maio do ano seguinte, ou seja, no mês de maio agora teríamos que pagar o NPC do ano passado, que eu disse, de 11,27%. Ocorre que, perceba, nessa mesma lei que estabelece a condição de pagamento, em seu artigo 3º, impõe 3 requisitos. 3 requisitos. Qual é o primeiro deles? Ocorrência de perdas salariais resultantes da desvalorização do poder aquisitivo. Ocorreu isso? Óbvio. Eu já disse isso. Mas olha o que diz o segundo ponto. Incremento de receita corrente líquida verificado no exercício anterior, ou seja, aconteceu, nós estamos crescendo receita, mas olha depois da vírgula, atendido os limites para a despesa com pessoal, de que trata a lei número 101. E ainda diz, respeitado o índice prudencial do Tesouro, do STN. E no terceiro diz ainda, capacidade financeira do Estado, ou seja, a própria lei que instituiu a forma de pagamento e o mês de pagamento estabelece 3 pré-requisitos. Essa lei é estadual? É uma lei estadual e a Constituição diz que precisa ter uma lei específica para regular o pagamento. A nossa lei, vários estados da federação publicam leis anuais e estabelecem índices diferentes para cada ano. E tem estados que já não vêm fazendo há alguns anos a reposição inflacionária por dificuldade. Mato Grosso conseguiu fazer porque usou todo o seu limite orçamentário para tal. Hoje nós estamos estourados e vivemos essa dificuldade porque cumprir a lei hoje significa seguir os 3 pré-requisitos que estão constantes na lei que tanto o sindicato coloca como a condição de pagamento, a condição legal de pagamento. Então eu só quero reforçar ao nosso ouvinte, em especial
ao servidor público do Estado de Mato Grosso que desses requisitos nós estaríamos descumprindo 2 deles. Não temos capacidade financeira para tal, estamos pagando a folha, contingenciando outros compromissos, isso já mostra a incapacidade financeira nesse atual momento, e estaríamos desrespeitando o limite prudencial das despesas do Estado. Nós já estamos acima do limite legal e não acima do limite prudencial. Esses 2 requisitos impedem o governador de aplicar isso, ou seja, o esforço é crescer receita, segurar a despesa, voltar abaixo de 49 para poder permitir aí a reposição inflacionária. Nesse esforço de crescer receita, dá para imaginar aumento de imposto? Só para a gente encerrar a entrevista. Isso é uma ampla discussão, tem que ser promovida com a sociedade. O governo, obviamente, está avaliando todas as possibilidades, mas nós sabemos, até por estudos mundiais, né? Os estados que mais cobram, os países que mais cobram imposto arrecadam menos, né? Então não é salutar que simplesmente o Estado adote como sua principal alternativa a taxação das commodities, por exemplo. Parte disso já está sendo feito. Se você olhar para o FETAB, o novo FETAB, já tem uma parte sendo tributada, está sendo realizada uma parte dessa tributação, mas a tributação pura e simples, como alguns estados estão fazendo, precisa ser muito bem avaliada, muito bem discutida em audiências públicas, e o Estado fará, obviamente, aquilo que for necessário para buscar o equilíbrio, mas sem prejuízo tanto para o servidor quanto para a sociedade. Temos que juntos, sociedade civil organizada, servidores públicos, a gestão do Estado, os sindicatos e associações que defendem os direitos dos servidores precisam estar conosco nesse momento. Dar o RGA, repito, dar o RGA significa atrasar a folha e ainda significa não colocar 700 milhões de reais no mercado. Ou seja, quem sofre não é apenas o servidor que deixa de pagar suas contas. O empresário que precisa do servidor fazendo compra, abastecendo o carro, comprando na farmácia, vai sofrer também com isso. Porque a folha de pagamento do Estado hoje, ela retroalimenta o sistema. É importante dizer que o servidor que não tem o salário em dia, resta a ele depois o quê? Fazer os movimentos grevistas, os movimentos paredistas, e a gente vai ter aí uma dificuldade ainda maior, porque pode haver queda de receita e prejuízos que vão agravar a situação. Eu conclamo os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, não é o momento de greve. É importante que esses dados cheguem a ele, que eles saibam das informações e que os sindicatos ajam de forma unida ao Poder Executivo. Não adianta ir para o combate, para o enfrentamento e deflagrar a greve, que vamos sofrer todos juntos daqui mais à frente. Secretário, muito obrigado pela entrevista, e acho que nesse período aqui o senhor precisará voltar outras vezes, porque outros assuntos surgirão aí, suscitados até pelos sindicatos. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de você e do seu ouvinte. Obrigado, bom dia.